Olá, Hilton. É, Primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o convite para dar essa entrevista para a gente. Só antes de começar, eu queria te contar que essa entrevista ela está no contexto do dossiê de antropologia biológica, que Danilo, Mark e eu estamos organizando na revista Tessituras. E para mim é um prazer poder conversar com você, porque eu sei da sua atuação na antropologia biológica já de muitos e muitos anos, pelos seus trabalhos e sua contribuição. Então, essa entrevista vai ser bem importante para a gente trazer a sua mensagem para esse dossiê. Então, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para você como é que surgiu o seu interesse em bioantropologia, né? Lá no começo da sua carreira, por que você se interessou por essa área? Bom, eu conhecia a bioantropologia quando eu estava na universidade. Eu tinha começado o curso de medicina e lá pelas tantas eu acabei achando que o curso de medicina não estava satisfazendo o que eu queria, porque eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com populações em situação de vulnerabilidade, com grupos mais tradicionais. E então eu fui fazer o curso de biologia na perspectiva de me aproximar mais de questões relacionadas à ecologia e compreender um pouco mais da relação entre as pessoas e o meio ambiente. E nessa época eu conheci o Walter Neves, que estava chegando aqui ao Museu Paraense Emílio Guild, e tive então a oportunidade de ser o primeiro estagiário dele aqui no Pará, e através dele eu fui descobrindo os caminhos da ecologia humana, da evolução humana, da bioantropologia, e vim então a fazer, no final das contas, essa conexão entre todas as minhas áreas de atuação. A biologia, depois eu voltei e terminei o curso de medicina, e efetivamente fui fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado no campo da antropologia e da bioantropologia. Certo. É interessante pensar, Hilton, que você começou como biólogo, como médico, e depois você hoje trabalha num departamento de antropologia. Foi para você difícil fazer essa transição? Ou isso foi uma coisa natural dentro dos seus trabalhos? Como que você se sentia na antropologia sendo formado nessa área de biologia e de medicina, né? Na verdade, sempre é um grande desafio que a gente tem, esse processo de cruzamento entre as disciplinas e as várias áreas. Isso foi, inclusive, uma das coisas que me afastou da medicina no começo, foi essa dificuldade que a medicina tem de lidar com as pessoas enquanto parte do seu meio ambiente, e a visão muito microbiana, muito hospitalocêntrica da medicina, que me aproximou do campo da biologia, que me permitiu mais um olhar ecológico, e depois me permitiu também, através do estágio que eu fiz no Museu Guild, a oportunidade de saber que existiam campos de conhecimento que faziam essa interface, porque naquela época a antropologia feita no Brasil era sobretudo antropologia social, feita dentro dos programas de antropologia social e das áreas de ciências sociais. Então, muito poucas pessoas, na década de 80, trabalhavam dentro dessa perspectiva da bioantropologia aqui no Brasil. Na verdade, a gente brincava sempre que a gente podia contar os bioantropólogos nos dedos de uma mão só. Felizmente, essa situação mudou bastante, mas naquela época essa era a nossa realidade. Tanto que eu e outras pessoas que procuravam formação nessa área, tivemos que buscar a nossa pós-graduação fora do Brasil, onde a gente teve oportunidade, primeiro na Penn State, depois na Ohio State University, de interagir com esse campo da antropologia e ver exatamente as inúmeras possibilidades de interação entre a antropologia social, a arqueologia, a bioantropologia, a linguística, de maneira a que, embora aqui no Brasil essas interações ainda sejam, de certa forma, limitadas, mas em outros lugares elas já são muito mais comuns,
como a gente está tentando construir aqui também. Certo. E assim, eu vou te perguntar um pouquinho do que você acha dos desafios da bioantropologia, mas eu queria te perguntar antes, primeiro, sobre a sua experiência mesmo. Você sentiu alguma dificuldade dos seus colegas aceitarem esse campo de atuação, principalmente pensando que a antropologia ela é muito cultural, né? Quais foram esses desafios? Como que você trabalhou em cima de promover uma área que era, né, que era tão pouco desenvolvida no Brasil, né? Como que foi esse processo, né? Eu sempre considerei isso como um desafio importante, porque eu vejo que a bioantropologia ela tem uma capacidade enorme de criar pontes entre as diversas áreas. E é o que eu tenho tentado fazer ao longo de toda a minha vida, tanto do ponto de vista de formação dos nossos estudantes, como do ponto de vista dos trabalhos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, exatamente essa construção de pontes entre as diversas áreas do saber, que eu acho que é uma característica muito importante da bioantropologia, uma vez que ela trabalha exatamente com todo o processo da nossa evolução biocultural. Então, esse caminho, na verdade, ele é um caminho que tem me ajudado a trafegar em diversos setores, em diversas áreas, tanto com os colegas da antropologia social, quanto com os colegas da arqueologia, os colegas da biologia e da medicina. Mas isso não tem sido sem percalços, porque, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas acabam tendo uma formação, pelo menos aqui no Brasil, uma formação muito unidisciplinar e unidirecionada, o que acaba dificultando as interfaces com outros aspectos do conhecimento, né? Então, a formação em antropologia no Brasil, na maioria dos programas de pós-graduação em antropologia, até muito recentemente, ela era uma formação, sobretudo, em antropologia social clássica, né? A gente fazia uma brincadeira, de certa forma, maliciosa com os nossos colegas da antropologia social, dizendo que a antropologia, dentro desse campo, ela começa com Adão e Eva, porque o ser humano já nasce como Homo sapiens, ele não tem uma história pregressa antes disso, e ela acaba na década de 60, porque não considera todos os avanços relacionados ao próprio campo da antropologia dentro dos estudos bioantropológicos, por exemplo. Naturalmente que isso é uma brincadeira, mas, de certa forma, ela reflete as dificuldades que nós continuamos a ter nesse processo de interação. Você vê, por exemplo, hoje, ainda, a área da CAPES, relacionada aos nossos cursos de pós-graduação, ela é a área de antropologia e arqueologia, sendo que a antropologia dentro dessa área, ela é, sobretudo, antropologia social. Nós somos, aqui no programa de pós-graduação em antropologia da UFPA, o único programa no Brasil ainda que tem essa configuração envolvendo antropologia social, arqueologia, bioantropologia e linguística. Os outros programas do Brasil são, na sua maioria absoluta, apenas no campo da antropologia social, e, mais recentemente, tem surgido programas que são de antropologia e arqueologia. Mas isso expressa, eu acho que isso demonstra ainda o quanto é difícil de fazer essa interação. Mas eu acho que é importante porque, a partir da nossa experiência no PPGA, tem surgido várias oportunidades, inclusive de concursos públicos, no campo da bioantropologia, dentro de programas de antropologia. E eu acredito mesmo que a tendência é que isso se consolide e que a gente venha, eventualmente, como eu já disse para o nosso coordenador de área atual da CAPES, que a gente venha a ter uma área que seja capaz de respeitar, né, de compreender essa diversidade e de incluir, além do campo da antropologia social, da arqueologia, também o campo da bioantropologia. Eu acho que esse ponto é bem importante, Hilton. Agora eu também trabalho no programa de pós-graduação em antropologia, e uma das coisas interessantes desse programa é que os alunos têm fundamentos de arqueologia, fundamentos de bioantropologia, fundamentos de antropologia social, fundamentos de linguística. É algo bastante único, né? Eu queria só que você falasse um
pouquinho mais dessa experiência do PPGA. Você acha que esse modelo do PPGA ele pode crescer, ele tem trazido desafios, e eu acho que isso é bem legal enfatizar, né, porque é um programa que tem esse modelo diferente, mais amplo, né, e seria legal saber um pouquinho como você vê esses desafios desse tipo de formação, né. Bom, o programa de pós-graduação em antropologia da UFPA, os debates, as discussões sobre ele têm início aí por volta de 2007, 2008, mais ou menos, quando a gente começa a pensar na possibilidade dessa construção, que até então era uma coisa muito difícil, havia muita resistência dentro do próprio campo da antropologia. Eu mesmo, quando estava professor lá do Museu Nacional, junto com outros colegas, tentamos iniciar um programa de pós-graduação que envolvesse o campo da bioantropologia, e acabou que isso foi impossibilitado exatamente pela grande resistência que existia dentro da própria área de compreender o papel da bioantropologia dentro do campo da antropologia. Felizmente, aqui na UFPA, nós tivemos uma acolhida muito boa para essa ideia, para essa proposta, e conseguimos construir uma proposta bastante sólida, tanto que ela foi aprovada logo de início, em 2010, com mestrado e doutorado, que é uma coisa rara de acontecer. E, a partir daí, então, nós começamos essa trajetória de efetivamente formar pessoas dentro do campo da bioantropologia no Brasil. Então, o PPGA é ainda hoje o único programa que forma mestrados e doutorados, né, ou mestres e doutores, dentro do campo da antropologia, olhando sob essa perspectiva mais ampla da antropologia. Os desafios são grandes porque, como o único programa no Brasil, nós não temos ainda outros parâmetros de comparação. Mas nós trabalhamos muito próximos com os colegas da arqueologia, com os colegas da antropologia social dos outros programas, com os colegas que hoje criaram já outros cursos que têm uma característica mais multidisciplinar, tanto dentro do campo da antropologia, quanto do próprio campo multidisciplinar também, da área interdisciplinar. Então, nós temos trabalhado nessa perspectiva. E, sobretudo, quando a gente trouxe essa ideia aqui para a UFPA, a perspectiva é que a gente pudesse ter um programa que contribuísse com a nossa região, um programa que efetivamente tivesse capacidade de interferir do ponto de vista de construção de políticas públicas, de intervenção junto a povos e comunidades tradicionais. E, para isso, esse modelo dos 4 campos, eu acredito que ele é extremamente eficiente e importante, porque ele nos permite conhecer essa realidade a partir das suas múltiplas facetas, da sua complexidade, desde como viviam as populações pré-históricas da região amazônica, até como se dá a interação entre elas do ponto de vista ecológico, seja no passado, seja no presente, com as diferentes condições ambientais que nós temos aqui na região, passando por toda a complexidade fundiária da região amazônica, a multiplicidade de populações que vivem nesse território, a diversidade ecológica característica da nossa região. Então, para compreender isso de maneira eficiente, eu acredito mesmo que uma abordagem multidisciplinar, ela traz inúmeras vantagens. E, pela experiência que nós temos acumulado ao longo desses 10 anos, isso tem se provado verdadeiro. Nosso programa hoje é nota 5, é um programa que tem tido bastante êxito do ponto de vista de formação de pessoas. Nós já temos hoje, só entre mestres e doutores, dentro do campo da antropologia, aí quase 20 pessoas. Então, conseguimos multiplicar bastante essa capacidade de intervenção dos bioantropólogos na realidade brasileira, e eu espero que a gente consiga, na verdade, influenciar outros programas a que eles se tornem também multidisciplinares. Como eu falei anteriormente, nós já tivemos alguns editais abertos para outros programas de antropologia dentro do campo da bioantropologia, o que sinaliza, pelo menos, que esses outros programas estão dispostos a começar a dialogar com o campo da bioantropologia, o que, por incrível que pareça, era algo impensado há meros 10 anos atrás.
Eu queria pegar um gancho na sua resposta. A gente está falando bastante de questões universitárias, da academia, da inserção da antropologia biológica. Como que você vê, e também um pouco da sua experiência, o impacto que a antropologia biológica pode causar fora dos muros da universidade, né? Então, você falou um pouco sobre inclusão, você falou um pouco sobre divulgação. Como você acha que a antropologia biológica poderia contribuir para a sociedade em geral, né? Fora do meio acadêmico, né? E se você tem experiências de atuação, e eu sei que tem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Bom, a bioantropologia, no meu entender, ela tem uma possibilidade enorme de contribuir com outros campos fora dos muros, digamos assim, da universidade, desde o momento em que ela começa a pensar sobre quem nós somos, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a nossa relação com os outros seres que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo atualmente uma pandemia viral que tem tudo a ver com relações ecológicas, com condições ambientais nas quais as criaturas estão sujeitas, com processos micro e macro evolutivos. Nós vivemos uma conjuntura onde algumas pessoas já falam até uma possibilidade de extinção da espécie humana, que é um fenômeno que, do ponto de vista da biologia, é um fenômeno absolutamente natural. Mais de 99% das espécies que já existiram no planeta foram extintas, portanto, nós, eventualmente, também potencialmente seremos extintos. E é fundamental que a gente consiga, que a gente possa trazer essas informações para fora da universidade, para que as pessoas possam, primeiramente, conhecer ciência, saber como a ciência funciona, e nós vemos no momento também aqui no Brasil, onde isso é particularmente importante. Então, nós temos feito diversos trabalhos nas escolas, por exemplo, de divulgação científica, conversando com as crianças sobre evolução humana, falando das nossas relações ecológicas, por que é importante a gente compreender a nossa relação com os outros animais do ponto de vista evolutivo, porque isso nos conecta com o meio ambiente, isso nos faz respeitar a biodiversidade, nos faz respeitar a natureza que hoje é quem nos sustenta. Então, eu considero que esse é um elemento importante, o elemento da divulgação científica. Nós temos trabalhado também com, por exemplo, a implementação da Lei 10.639, que discute ou que obriga a discussão sobre a história e cultura africana e afro-brasileira dentro das salas de aula dos diversos níveis de ensino. Então, temos trazido para os professores, para os estudantes, discussões sobre questões relacionadas à raça e racismo, quais são as implicações sociais do racismo, quais são as origens das discussões sobre raças humanas, se existem ou não raças humanas, de onde apareceram esses conceitos, como é que eles são construídos na cabeça das pessoas e, sobretudo, quais são as implicações deles para o cotidiano também das populações. Nós estamos vendo, mais uma vez, um exemplo de como isso é importante, também retomando a questão da epidemia de Covid-19, onde, embora você tenha, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde a população considerada negra representa cerca de 30% da população total do país, mais de 70% das mortes estão concentradas exatamente na população negra. Então, é muito interessante se pensar, do ponto de vista bioantropológico, quais são as relações que existem entre o que é definido, o que é construído como sendo raça, quais são as implicações disso do ponto de vista da sociedade, onde essas pessoas que têm a sua vida racializada, elas estão colocadas. Nos Estados Unidos, aqui, assim como no Brasil, geralmente nos estratos mais baixos da sociedade, infelizmente. E quando você traz essa discussão para um público em geral, você acaba ajudando as pessoas a compreenderem, por exemplo, como a nossa sociedade se organiza, como ela é estratificada do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, e quais são as implicações disso para a saúde das pessoas, para o seu cotidiano. Nós trabalhamos também diretamente com as populações, algumas populações tradicionais, como os grupos quilombolas aqui da região amazônica,
onde a gente investiga quais são as origens das doenças crônicas que aparecem nessas populações e quais são as implicações disso do ponto de vista de acesso a serviços de saúde, ao mesmo tempo em que nós trazemos ou discutimos informações com essas comunidades para que elas possam cada vez mais ter capacidade de interagir com o sistema de saúde, de buscar construir políticas públicas junto com os gestores e melhorar, assim, a sua qualidade de vida. Nós temos trabalhado ultimamente com os indígenas Uarau, aqui em Belém, que são os imigrantes venezuelanos da maior etnia lá do nosso país vizinho, e que, por virem de um outro país com uma outra cultura, com uma outra língua, com costumes diferentes, com valores diferentes, acabam enfrentando uma série de dificuldades do ponto de vista da sua adaptação à nossa realidade aqui de Belém e precisam, então, que seja considerado toda essa interface, toda essa sua realidade, essa sua história, no provimento de políticas públicas de saúde para eles. E a gente tem colaborado com a Prefeitura e com o Estado no sentido de ajudar a fazer essas conexões. Nós temos trabalhado também com outros colegas que investigam situações de populações quilombolas que precisam ter o seu território reconhecido, embora isso esteja suspenso agora pelo governo, mas na medida em que a gente conhece mais a realidade, a história, e conhece, por exemplo, onde estão os cemitérios dessas populações, quais são os seus lugares de abrigo tradicional, quais são os seus lugares de busca de medicamentos tradicionais, tudo isso amplia a noção de território e faz com que eles tenham maior capacidade de reivindicar os seus direitos territoriais. Então, eu compreendo que a gente tem inúmeras possibilidades de interação a partir do campo da bioantropologia com a sociedade mais amplamente, e a gente tem tentado fazer isso aqui nas nossas experiências aqui na UFPA. Eu acho que assim, esses exemplos todos que você deu são bem interessantes, Hilton. A gente, no ensino médio, a gente tem aquela ideia de que a gente tem vocação para ciências biológicas, ciências exatas ou ciências humanas, né? Como se a humanidade não tivesse a ver com a nossa biologia e vice-versa, a biologia não tivesse a ver com cultura, com ambiente, e eu acho que os exemplos que você deu, eles quebram bastante essa imagem, né? O nosso corpo, ele também é influenciado pela nossa cultura, pelo nosso ambiente, e a nossa cultura, ela também é praticada pelas nossas características biológicas. Então, acho que isso é uma ideia bem legal, Hilton. Essa é a nossa bandeira da bioantropologia. Eu diria, se eu tivesse que usar uma palavra para definir a bioantropologia, eu diria que é exatamente o fato de que nós somos seres bioculturais. Então, é preciso que a gente considere e conheça o mais profundamente possível tanto a nossa história biológica quanto a nossa história cultural e como essas duas partes, digamos assim, da nossa humanidade, elas se conectam para criar exatamente essa criatura única que nós somos. Então, deixar de compreender qualquer uma dessas partes, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente perca a oportunidade de compreender melhor o próprio significado do que é humano. Então, nesse sentido, eu acredito que o trabalho na interface, ele é sempre muito mais enriquecedor. Claro. E agora falando um pouquinho, Hilton, do futuro, né? Você falou que no caso da UFPA houve um fortalecimento dessa área, mas como você imagina, quais atitudes, ações que a gente deveria ou poderia tomar para fortalecer essa área no Brasil, aumentar a inserção dela nas universidades, para os alunos? Você pensa em maneiras que isso poderia ser feito? Eu acho que a nossa experiência com construção de currículos na graduação e na pós-graduação e as mudanças enormes que vem acontecendo em todo o processo educacional hoje, o próprio fato de que
já se discute com cada vez mais intensidade as diferentes formas de aprendizado, as diferentes maneiras de passar conhecimento, todo esse conhecimento que antigamente era passado na sala de aula, na relação entre o professor e o aluno, hoje ele pode ser distribuído através da internet, através dos telefones, nas mais variadas formas. Da mesma forma, eu acredito que acontece com todo o processo de formação acadêmica. Então, eu vejo, de certa forma, uma diluição no que nós consideramos como sendo as carreiras, as profissões tradicionais. Você há pouco falou que, há algum tempo atrás, nós éramos formados no ensino médio para ter que escolher entre ciências exatas, ciências humanas e ciências biomédicas. Essas coisas cada vez fazem menos sentido, porque nós percebemos, e a sociedade percebe isso muito claramente, que essas coisas são muito mais dinâmicas, elas interagem de uma maneira muito mais intensa do que se possa imaginar. E eu acredito que a bioantropologia, nesse sentido, ela traz lições muito importantes, porque ela é uma ferramenta que te permite resolver problemas. E cada vez mais eu acredito que o profissional do futuro, em qualquer área do conhecimento que ele se forme, ele vai ser um profissional que precisa ser capaz de resolver problemas em múltiplas áreas. Então, a ideia do profissional que é um mero técnico, ela está sendo superada muito rapidamente pela inteligência artificial, pelas diferentes tecnologias, pela robótica, por todos os avanços que nós temos do ponto de vista tecnológico. Então, cada vez mais o profissional que vai conseguir se sustentar no mercado e influenciar nas políticas, tomar decisões, é aquele profissional que é capaz de resolver problemas. E quando você compreende como nós nos originamos, de onde nós viemos, quais são as bases da nossa racionalidade, quais são as bases da nossa linguagem, como nós interagimos uns com os outros, o que nós trouxemos dos nossos ancestrais primatas, como isso que nós trouxemos foi transformado pela nossa cultura a ponto de resultar hoje em uma sociedade que tanto pode apontar para um futuro brilhante do ponto de vista do enriquecimento que nós temos a dar a esse planeta, como também, muita gente já fala novamente, uma sociedade que pode apontar para a sua própria destruição. Então, somente quem tem capacidade de analisar essas coisas e de propor alternativas vai ter condições de contribuir de uma maneira eficiente para a construção de uma sociedade melhor ou de uma sociedade que sobreviva. E os bioantropólogos, sem dúvida nenhuma, pela sua própria formação multidisciplinar, têm uma grande capacidade para fazer isso. E eu acho que a melhor prova disso é exatamente o fato de que nós começamos hoje a ver em diversas universidades pelo Brasil uma demanda cada vez maior por pessoas que atuem nessas áreas multidisciplinares. Então, cada vez mais a gente tem pessoas dos diversos campos, sejam elas formadas em biologia, atuando dentro dos programas de ciências sociais, sejam sociólogos e antropólogos atuando dentro dos cursos de medicina, de enfermagem, de biomedicina, sejam os profissionais de engenharia atuando junto aos colegas do campo das biomédicas. E, na minha perspectiva, isso tudo não deixa de ser bioantropologia, né? Que são as pessoas que têm as suas diversas formações e trazem as suas formações para ajudar a compreender quais são os problemas com os quais nós estamos lidando na nossa realidade. Do ponto de vista de institucionalização, eu acredito mesmo que é uma questão de tempo. Nós estamos, por exemplo, aqui na UFPA, também trabalhando na criação de um curso de graduação em antropologia, que seria, caso venha efetivamente a ser implantado, o primeiro curso de graduação na área de antropologia, envolvendo efetivamente esses 4 campos, os diferentes campos, como nós consideramos. Então, esse já é um passo a mais no sentido de formar pessoas que tenham essa visão mais pluridisciplinar. Em outras universidades, isso já é feito dentro, por exemplo, das ciências biológicas, que incorporam bastante os elementos das ciências sociais nas perspectivas ecológicas, nos seus estudos sobre comportamento e assim por diante. Então, eu tenho uma visão muito positiva em relação ao futuro da bioantropologia, porque seja ela, digamos assim, na sua forma
mais estruturada, enquanto campo de conhecimento, como nós temos no PPGA, seja ela, como já vinha sendo praticada antes disso, em outros programas, como na USP, como na UFRJ, como na UFMG, como na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como em Pelotas, e outros lugares que isso já vinha acontecendo de maneira informal. As pessoas se formavam em biologia, se formavam em genética, mas já trazendo um enfoque multidisciplinar e compreendendo do ponto de vista teórico a antropologia. Eu acho que a gente cada vez mais vai tender a consolidar esse campo. Só para dar um outro exemplo, o nosso documento de área hoje, que é o documento norteador dos cursos de antropologia pela CAPES, ele é muito mais receptivo à área da bioantropologia hoje do que era há meros 5 anos atrás. Então, na última avaliação da CAPES, não havia essa possibilidade de você construir programas que fossem mais pluridisciplinares e que trouxessem essa abordagem bioantropológica. No último documento de área, isso já está bastante claro, muito mais explícito do que se pensou que poderia acontecer num espaço tão curto de tempo. E eu acho que os próximos passos, efetivamente, são a criação ou a incorporação de outros bioantropólogos aos programas de graduação já existentes nas diversas universidades. Já existem alguns programas que fazem na graduação interface entre arqueologia e antropologia, portanto, com a contratação de colegas da bioantropologia, isso permitiria a ampliação desses campos e, eventualmente, a criação de outros programas de pós-graduação no Brasil que venham a ter uma atuação mais presente da bioantropologia, seja como linha de pesquisa ou seja como área de concentração. É legal pensar nesse cenário otimista, Hilton, e já fazendo a última pergunta para você dessa entrevista, que mensagem que você passaria, então, para o estudante que está começando, para que está começando a escolher a sua área, o que ele precisa fazer para se tornar um bioantropólogo? Qual seria o caminho, que conselho que você daria para um jovem estudante que decidiu escolher a bioantropologia para estudar? Olha, uma das coisas que eu acho mais legal sobre o nosso campo é exatamente que ele é um campo receptivo a todas as áreas. Então, você pode ter a sua graduação em História, você pode ter a sua graduação em Educação, você pode ter a sua graduação em Biologia, em Geografia, em Biomedicina, em Medicina, em Enfermagem, em Nutrição, e buscar uma pós-graduação no campo da bioantropologia e encontrar problemas e questões que você possa desenvolver e abordar na sua tese, na sua dissertação, que vão respeitar a sua formação de origem e ainda assim trazer contribuições importantes dentro do campo da antropologia e da bioantropologia. Eu digo isso porque nós já tivemos experiências com todas essas áreas que eu acabei de mencionar e, em geral, experiências bem-sucedidas. Então, essa é a primeira coisa, quer dizer, é uma área que é aberta a todos os tipos de formação de base. Naturalmente que, dependendo de onde você vem, você vai precisar fazer algum tipo digamos assim, de melhoria, de acompanhamento mais próximo em uma área ou em outra. Mas eu entendo isso como sendo normal em qualquer circunstância. Você sempre vai precisar aprender mais coisas que você não necessariamente viu na sua graduação. Uma outra coisa que eu diria para as pessoas interessadas é que eu considero que esse é um dos campos mais abertos do ponto de vista de empregabilidade. Como eu falei anteriormente, cada vez mais a sociedade caminha para aumentar a empregabilidade de pessoas capazes de resolver problemas. E eu acredito mesmo, e a nossa experiência tem demonstrado isso, que uma formação no campo da bioantropologia te permite trabalhar numa gama muito ampla de oportunidades. Então, desde trabalhos, por exemplo, relacionados a consultorias sobre questões ambientais, até processo de formação e de avaliação na área da saúde,
relatórios de impacto ambiental, análises do ponto de vista de demarcação de terras e de proteção de direito de comunidades tradicionais, te permite trabalhar com tecnologia, seja ela tecnologia da informação, seja tecnologia do ponto de vista educacional. A bioantropologia, naturalmente, te abre espaço dentro de todos os campos da saúde, porque nós precisamos, dentro da nossa formação, dominar coisas como, por exemplo, anatomia, fisiologia, em algum nível bioquímica, biofísica, que são áreas sempre em demanda dentro dos campos da área da saúde. Mesmo na área jurídica também tem contribuições importantes a dar no campo da bioética, no campo do biodireito, onde cada vez mais nós temos necessidade de discutir, debater coisas como, por exemplo, a ética na pesquisa com seres humanos. Nós vivemos agora uma situação muito emblemática em relação a isso, sobre as pesquisas com novos fármacos que estão sendo testados aí novamente para a Covid-19, e é preciso de gente que entenda tanto do ponto de vista da ética formal, como do ponto de vista da cultura das pessoas e do processo de construção cultural, como do ponto de vista legislativo, como do ponto de vista biomédico, do funcionamento das drogas, da farmacologia desses medicamentos. E é preciso, então, nesse caso, que você recorra às pessoas que tenham essa capacidade de olhar esses problemas a partir de múltiplos ângulos. E eu acredito que quem tem formação em bioantropologia, pelo menos a formação que nós temos tentado oferecer dentro do nosso programa, tem uma possibilidade muito grande de atuação dentro dessas áreas. E uma outra área também, a qual eu sou muito apaixonado, é a área da antropologia forense, que, sem dúvida nenhuma, é um dos campos em maior demanda no Brasil hoje. Nós temos uma taxa enorme de crimes que não são solucionados, em grande parte porque não tem pessoas com capacidade formada para investigar, por exemplo, material esqueletal que é encontrado em diversas circunstâncias, material que é extremamente carbonizado, pessoas que são desfiguradas pelo crime. E, para todos esses casos, uma intervenção bioantropológica aumenta significativamente a chance de resolução dos crimes, e os institutos médicos legais têm interesse, então, em acolher pessoas através de concursos que tenham esse tipo de formação. Portanto, novamente, eu vejo que essa formação no campo da bioantropologia, ela também abre muitas portas do ponto de vista de empregabilidade. Bom, então, queria agradecer novamente a sua entrevista. Acho que essa ênfase que você deu na interdisciplinaridade, na amplitude que é o campo da bioantropologia, vai ser bem importante para os novos e para os pesquisadores da área e áreas afins, e queria agradecer de novo pela sua disponibilidade. Bom, eu agradeço a vocês, agradeço o convite para compartilhar um pouco da nossa experiência dentro do campo da bioantropologia, e também quero dizer que, dentro do meu otimismo, eu considero naturalmente que nós temos, sim, certamente, uma série de dificuldades a superar, entre elas aumentar o nosso número de programas, de campos de formação dentro da bioantropologia, mas, na minha perspectiva, considerando o quanto nós avançamos em tão pouco tempo dentro do Brasil, eu acho que nós temos, se trabalharmos em conjunto e muito, temos um futuro muito bom pela frente. Ótimo. Obrigado, Nilton. Até mais.